Olá, sejam bem-vindos de novo ao nosso canal da Odontologia do Esporte aqui no YouTube. Meu nome é Eli Namba, sou cirurgião dentista, especialista em odontologia do esporte. Hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês a respeito do nosso mercado de trabalho. Quando a gente fala sobre mercado de trabalho, eu lembro que desde o tempo da universidade, vários professores e profissionais da área acabavam comentando que a odontologia é um mercado que existe um mercado de trabalho muito saturado porque tem muitos profissionais da odontologia, que não tem mais espaço para o profissional. E desde aquele tempo eu ficava um pouquinho indignado com esse tipo de afirmação, porque eu sempre acreditei que para qualquer profissional, se ele for um bom profissional, ele vai ter o seu espaço dentro do mercado de trabalho, independente da quantidade de profissionais que a gente tenha. Mas vamos conversar um pouquinho sobre a minha área, sobre a odontologia do esporte. Então eu fiz um levantamento bem rápido antes de começar esse vídeo. Entrei no site do Conselho Federal de Odontologia para estar verificando o número de profissionais que tinham se cadastrados ou que foram reconhecidos como especialistas em odontologia do esporte. E olha só o número de profissionais: 17 profissionais são reconhecidos hoje pelo Conselho Federal de Odontologia, segundo o site do Conselho. Eu acredito que esse número esteja defasado, ele não deve ter sido atualizado, mas no máximo hoje nós somos em 30 especialistas. Se você pegar lá no Paraná, eu sou o único especialista reconhecido pelo nosso conselho. Então, será que o nosso mercado de trabalho não está carente de profissionais especialistas que apresentem um diferencial no atendimento desse paciente atleta? Então, levantei alguns outros dados. Segundo o Ministério do Esporte, em pesquisa realizada no ano de 2012, com os dados referentes ao ano de 2013, a gente tem hoje uma quantidade de praticantes de atividades físicas e de esportes de alto rendimento e de outras modalidades esportivas. Hoje, no Brasil, eu não sei de quanto é este número, mas em 2013, segundo essa pesquisa que foi publicada pelo IBGE, nós éramos em torno de 53% da nossa população que realizava algum tipo de atividade física ou praticava algum esporte. Então era uma quantidade bem grande. E aí eu falo para vocês que o mercado de trabalho da odontologia do esporte é extremamente grande. Peguem, por exemplo, o número de times da Série A. São 20 clubes. Desses 20 clubes, quantos apresentam em seu departamento um profissional da odontologia? Acredito que nem 50% dos clubes apresente esse profissional contratado dentro dessa equipe interdisciplinar. Isso aí talvez uma enquete que vocês possam me ajudar a responder, fazer esse levantamento. Vamos procurar lá para ver qual clube da Série A que tem e qual que não tem o profissional da odontologia. Mas se a gente sair um pouquinho do futebol, quantas modalidades que a gente pode estar atuando? Esportes coletivos como vôlei, handebol, basquete, esportes individuais como as lutas, que vem crescendo muito ultimamente. Só para vocês terem uma ideia, segundo algumas pesquisas, alguns autores afirmam que vai existir um maior número de praticantes de MMA do que praticantes do nosso futebol daqui a alguns anos aqui no Brasil. Então tem uma perspectiva muito grande de crescimento dessas outras modalidades. Fora o MMA, tem o CrossFit. O CrossFit, vale a pena a gente conversar um pouquinho de forma mais direcionada, principalmente relacionado à odontologia do esporte, porque vem apresentando muitas características que são referentes a esta modalidade. Mas vamos deixar para conversar um pouquinho sobre CrossFit no outro vídeo. Vamos voltar aqui para o nosso mercado de trabalho. Com relação às modalidades praticadas, realmente o esporte mais praticado hoje no nosso país é o futebol, seguido do vôlei e depois da natação. Então o primeiro esporte individual a ser praticado é a natação. Então entendam que nós temos uma demanda muito grande de atletas que necessitam do atendimento diferenciado, mas não tem uma quantidade suficiente de profissionais capacitados para estar realizando esse tipo de atendimento. Por isso que eu posso falar para vocês que vale a pena a gente investir nessa nova especialidade.
A grande dificuldade da odontologia do esporte é que muitas vezes nem o dentista sabe quais são as particularidades, quais são as especificidades dessa nova modalidade dentro da área odontológica. Por que isso acontece? Porque a gente não tem contato com a odontologia do esporte durante a nossa graduação. Na minha graduação eu tive contato com todas as especialidades odontológicas. Então, vários dos meus colegas já sabiam que quando se formassem, iriam seguir ali o caminho da prótese, da dentística, da endodontia, enfim. E na área da odontologia do esporte, poucos conheciam, né? E isso não é tão diferente nos dias atuais. Poucas universidades apresentam dentro da sua grade horária, de forma eletiva, a disciplina da odontologia do esporte. Por isso é tão importante esse contato, né? E eu posso relatar para vocês algumas coisas que acontecem comigo no consultório até os dias de hoje, por incrível que pareça. Eu já recebi alguns pacientes no consultório que chegaram ao consultório com um protetor bucal confeccionado com acetato, né? Ou utilizavam a placa de clareamento como um protetor bucal. Já teve um paciente, inclusive, que chegou no consultório relatando que o dentista havia indicado para que ele comprasse um protetor bucal em loja de artigo esportivo. Então, essas situações que a gente tem que acabar. E isso só vai acabar a partir do momento que a odontologia do esporte for inserida dentro da nossa graduação, que os profissionais tenham um contato maior com essa área. E aí eu falo para vocês que um contato maior com essa área, uma especialização dentro dessa área, um aperfeiçoamento, uma imersão, um direcionamento maior, vai fazer com que você aumente o volume de pacientes no seu próprio consultório. Veja que no meu consultório, por exemplo, hoje eu atendo de 70% a 80% de pacientes atletas. Normalmente eles chegam no consultório por causa do protetor bucal. E a gente sabe hoje que na odontologia do esporte, o protetor bucal é apenas aquela pontinha do iceberg, é o que aparece lá fora da água. Mas por baixo a gente tem uma imensidão de conhecimentos, de protocolos relacionados e específicos para o atendimento de atleta de alto rendimento e dos praticantes de atividades físicas. Então, normalmente o paciente chega no consultório, necessitando de um protetor bucal, mas às vezes ele necessita também de uma profilaxia, necessita de um tratamento endodôntico, de uma restauração. E o fato de como especialista, eu começo a direcionar esse paciente e mostrar para ele o quanto é importante esse trabalho preventivo dentro da odontologia, que pode contribuir tanto para o aumento da sua performance, como a manutenção desse rendimento, como uma diminuição de lesões musculares, por exemplo, e articulares. Então percebam que às vezes o paciente chega no consultório procurando um protetor bucal, mas ele acaba aderindo a outros tratamentos por causa dessa fisiologia que ele apresenta relacionada à odontologia do esporte. Então olha o quanto é importante. Então às vezes o paciente chega por causa de um protetor e acaba realizando todo o tratamento por causa dessas particularidades. E percebam que normalmente os atletas eles gostam de procurar o atendimento de especialistas da área. Então você vai ver que ele vai estar se consultando com o médico do esporte, com o psicólogo do esporte, vai fazer uma avaliação nutricional com um nutrologista ou um nutricionista especialista dentro dessa área também. Então isso é bem importante. Então percebam que dentro de tudo isso aqui que eu comentei com vocês, nós temos uma demanda gigante de pacientes que estão carentes de um atendimento mais especializado. Só uma curiosidade aqui para vocês, com relação ao sedentarismo, dentro dessa mesma pesquisa aqui do Ministério do Esporte, levantaram-se lá quais são os países mais sedentários. Vocês sabem qual que é o país que apresenta o maior número de sedentários dentro da sua população? 2013, tá? Atualmente eu não sei se esse número mudou um pouquinho, mas o país que apresenta o maior número de sedentários são os nossos vizinhos aqui da Argentina, seguindo por Portugal e pela África do Sul. 63% dos argentinos, segundo essa pesquisa, são considerados sedentários dentro desse levantamento. Então percebam que, na verdade, esses números têm uma tendência
a estarem mudando com o passar do tempo. Isso em 2013. Atualmente as pessoas buscam uma melhor qualidade de vida e, consequentemente, mais saúde. Então esses números têm uma tendência a estarem diminuindo e o número de praticantes de atividades físicas estarem aumentando. Então, se você não sabe para qual área se direcionar, eu acho que a odontologia do esporte pode ser uma boa dica, porque tem uma demanda muito grande de pacientes e pouquíssimos profissionais capacitados para realizar esses atendimentos. Então, espero contar com vocês nos próximos vídeos. Traremos outros conteúdos relacionados à odontologia do esporte. Um grande abraço a todos e até mais!